Sicoob Credicopa, mais que um banco, a nossa cooperativa de crédito. Olá, boa noite. Ambientalista denuncia descarte de esgoto no córrego da Cadeia, afluente do Rio Paranaíba. Garotas são apreendidas por cometimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. Prefeitos de cidades do Alto Paranaíba participam de reunião na Amapá. Gerente de supermercado é conduzido para a delegacia em ação do PROCON. Secretaria de Saúde investiga possível reinfecção por Covid-19 em Patos de Minas. Captação de órgãos esbarra em cada vez mais desafios e ainda diminui na pandemia. A academia organiza audição para oferecer bolsas para dançarinos. E o corre-corre da Black Friday em Patos de Minas. Esses são alguns dos nossos destaques. Fique ligado. A Polícia Civil apreendeu na tarde desta sexta-feira 2 adolescentes pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ação aconteceu em um imóvel localizado no bairro Residencial Monjolo. Segundo o delegado, uma equipe de policiais civis monitoravam o local quando perceberam a movimentação de 2 adolescentes nas imediações. As garotas foram abordadas e com elas foram encontradas 58 pedras de crack, já devidamente embalados e prontos para o comércio, outra porção em tamanho maior e R$ 510 em dinheiro, provenientes da venda de drogas. Com isso, as garotas foram apreendidas pelo cometimento de ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, ocorrido em Patos de Minas. E agora, meio ambiente. Nossa equipe apurou uma denúncia de descarte de esgoto no córrego da Cadeia, afluente ao Rio Paranaíba. O caso foi parar na Justiça, mas para a Copasa a situação está resolvida. Em dezembro de 2019, o jornalismo da NTV denunciou que a Copasa estaria descartando esgoto sem ser processado no córrego da Cadeia por meio de uma rede destinada às águas das chuvas. A rede pluvial em questão se dá início na Rua Ana de Oliveira. A via foi recapeada, mas, para a surpresa de todos, a Copasa e o município teriam feito com que o esgoto residencial caísse justamente na canalização. O esgoto passava pela Avenida Padre Almir Neves de Medeiros e seria lançado no córrego da Cadeia, afluente do Rio Paranaíba, que fica no bairro Copacabana, a poucos metros do Fórum Olímpio Borges. Que não tem os interceptores, então, para não deixar o esgoto não tinha outro lugar a ser lançado, lançou nessas redes pluvial e no canal da Avenida Padre Almir. Não existe os interceptores ali. E a Copasa tem convênio com o município para que ela retire de todos os cursos da água esse lançamento de esgoto. No dia 11 de fevereiro deste ano, a 3ª Promotoria de Justiça da Área de Atuação, Assunto de Habitação e Urbanismo, abriu um inquérito para a apuração do caso. Toda essa área é de preservação permanente. E além destes problemas que nós mostramos, ainda é possível constatar que a Copasa, rede responsável pelo tratamento de esgoto de Patos de Minas, continua jogando os resíduos aqui no córrego da Cadeia. Recentemente, uma obra foi realizada na Rua Ana de Oliveira, segundo a superintendente da Copasa, para retirar as ligações irregulares de esgoto. No entendimento da companhia, o problema está resolvido. Nós retiramos toda a rede, todo o esgoto que caiu na galeria pluvial ali foi retirado. Então nós tivemos que usar escoramento blindado por causa de risco de desabamento. É um lugar muito difícil de trabalhar, né? Qualquer abertura que nós temos ali é muito complicado. Então nós tivemos que colocar todo o material novo, trazer, colocar brita, enfim, tivemos que fazer até, a gente fala, aterro granular, quando você joga só areia, porque a areia dá uma compactação melhor e é um custo muito mais alto. Então foi uma intervenção muito complicada. Porque pode acontecer de ter algum entupimento e vira a cair lá, mas isso é coisa pontual, tá? Que a gente atua imediatamente nesse sentido de tirar isso.
mas hoje não cai mais esgoto lá naquele ponto. O que aconteceu? Como lá era um poço profundo, tá? A retirada desse material que foi ficando lá ao longo dos anos é gradativa. Eu tenho certeza que com essas chuvas já vai dar uma limpeza bem grande. Bom, mas parece que nem tudo por aqui foi resolvido, a começar por esse poço de visitação. Ivanildo, o que aconteceu por aqui? Olha, o excesso de esgoto que tem aqui dentro, você pode olhar na tampa aí, que é da Copasa. Isso aqui é uma rede de esgoto que tem aqui. É provável que seja essa que bombeia lá para a estação de tratamento de esgoto lá. Então, você pode ver que o volume foi tão grande que não coube na tubulação, ele subitou e foi lá. Então, isso aqui é um dos fatos que leva a gente a acreditar que a Copasa não consegue tratar todo o esgoto que ela fala, e também não tem como ela afirmar que não joga no curso d'água mais. Então, toda vez que vai chover, ainda não choveu muito ainda esse ano, isso já levantou dessa forma aqui. Tudo isso que você está vendo agora seria aí resíduos do esgoto que estaria sendo lançado aqui no córrego da cadeia. Ivanildo, como aquele primeiro posto de visitação que nós vimos, se tem também toda essa imagem que a gente consegue acompanhar agora com esses materiais e mais um poço aberto. Ela também não suportou o volume que tem quando chove e ela acabou saindo para aqui. Lá na rocha a gente chama de supitar. Supitou esgoto aqui, fezes e tudo quanto é tipo de sorte, coisa que você pode olhar o solo aí, ó, ele está totalmente contaminado. Isso aqui eu não conheço nenhuma técnica e também não tem nenhum estudo que possa vir provar que consegue descontaminar a situação aqui. Bom, já nessa parte bem próxima ao córrego da cadeia, a gente consegue perceber que a Copasa esteve por aqui possivelmente e tentou fazer um trabalho paliativo. No entanto, Ivanildo, acabou não resolvendo. A água, ela vem tão forte na tubulação que levantou ele e causou alguns danos ali. Mas o que foi mais sério foi aqui, ó. Você pode olhar aqui, ó, que essa situação daqui, ó, arrebentou, a água suspendeu a tampa do poço de visitação e acabou causando danos ambientais, além do lançamento do esgoto dentro dela. Esse poço aqui, ele fez essa situação aqui. Então você pode olhar aqui, ó, que o carreamento do solo, apesar que você colocou muita pedra, muita coisa aqui, carregou tudo para dentro desse curso d'água, e esse curso d'água foi lá para o Rio Paranaíba, onde tem uma série de... ele está toda assoreada. Essa situação aqui não poderia ter ocorrido. Então esses equipamentos deles, esses postos de visitação, tem que funcionar melhor para que também não cause essas erosões que provoca também o assoreamento do Rio Paranaíba. De novo, eu vou falar que tem que ter dados técnicos e segurança para falar, tem que provar. Como é que vocês provam isso aqui? O cara fala, mas você está falando, não está provando. Tá, você olha a característica da água, você olha que tem sabão dentro dela, você olha, tem uma série de coisas aqui. A Copasa, para ela vir aqui, ela tem que vir com vocês e falar assim, ó, olha aí, a água está limpa, ela está potável. Aí eu vou falar que ela realmente tirou todo o esgoto. Mas infelizmente essa situação aqui é mais uma enganação da população. E agora mais uma denúncia. Segundo o Ivanildo, a Copasa estaria trocando e-mails para combinar a omissão de informações quanto ao esgoto em Patos de Minas. Segundo Ivanildo Alves Zica, presidente do CIMA e do CODEMA, houve há algum tempo troca de e-mails entre membros da Copasa de Patos de Minas e Belo Horizonte. E-mails que pararam no e-mail da Câmara Municipal. Nas conversas, havia a combinação de palavras que seriam ditas e as que seriam omitidas. Eu sei que a maior parte das assessorias são funcionários, eles são pagos por aquilo, mas a Copasa não tem credibilidade para falar que faz isso. Por quê? Num tempo atrás aí, ela enviou e-mails para a Câmara, por engano, entre eles, os diretores e a direção da Copasa, combinando quais são as informações que dá, modificando dados, levantando essas questões lá. Foi um engano que a Copasa fez. Ela tinha um e-mail lá e acabou naquele grupo, quando você manda para um grupo para discutir a situação, eles colocaram o da Câmara por engano lá e saiu lá também. Mas até hoje não foi explicado direito que tipo de informação que a Copasa passa por esse fato que aconteceu lá. Para Ivanildo, um desserviço para a sociedade.
Para esse município aqui, para o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e para as pessoas que gostam do Rio Paranaíba, igual o Elton e outras pessoas que tratam ele com responsabilidade, a Copasa não tem credibilidade para falar ou afirmar uma coisa dessa, porque para uma instituição que ela, igual a Câmara, ela mente, engana, manda dados falsos, adulterados, então isso para mim é uma questão que não tem. Segundo a Câmara Municipal, a troca de e-mails aconteceu há alguns meses e foi inclusive discutida em plenário. Nós questionamos a Copasa sobre o ocorrido, esse fato especificamente, mas não recebemos resposta até o momento. Depois do intervalo, a gente mostra mais uma história de vereador eleito em Patos de Minas. E prefeitos de cidades do Alto Paranaíba participam de reunião na Amapá. Prefeitos de cidades do Alto Paranaíba participaram hoje de uma reunião na Amapá e na Cispar para alinhar algumas diretrizes, principalmente em relação aos novos consórcios a serem celebrados. O encontro de prefeitos eleitos para 2021 a 2024 teve como objetivo reunir chefes do executivo de 21 municípios, vez que mais 3 cidades, sendo Três Marias, João Pinheiro e Lagoa Grande, aderiram ao Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Sustentável do Alto Paranaíba, somando aos 18 municípios que já participavam. No entanto, nem todos compareceram, como Deiro Marra, prefeito reeleito em Patrocínio. A mobilização e a união dos prefeitos é fundamental. Patos hoje caminha sozinha, mas ela caminha muito mais forte com a região em volta. Então hoje o presidente da Amapá e o presidente do consórcio estão recebendo os prefeitos eleitos, dando as boas-vindas e mostrando os serviços que nós prestamos aos municípios. Os consórcios servem para fortalecimento em modo geral para todos os municípios. É uma ferramenta que a gente trabalhando junto, a gente consegue trazer um valor bem reduzido, seja na compra de serviços, seja na compra de produtos pelos consorciados. Hoje nós prestamos serviço de pintura a todos os municípios, nós prestamos serviço de licença ambiental. Hoje a outorga de água e licença ambiental é feito pelo consórcio. O serviço de inspeção municipal, que vai se tornar regional e nacional, é feito pelo consórcio. Nós temos a prestação de serviço jurídico, a transição, licitação e compras, todo o material pedagógico da educação, todo o município pode comprar pelo consórcio. Ele compra mais barato, muito mais ágil e sem burocracia para os municípios. Para o próximo ano, existe a possibilidade de se criar o consórcio do aterro sanitário regional. Com a criação, se extinguirá 14 lixões em municípios vizinhos. A busca será de verba federal de R$3,5 milhões. O novo marco regulatório do tratamento de resíduo sólido, ele exige isso, nós não podemos ter lixão mais. Só que para Varjão de Minas fazer um aterro é caro, o prefeito não tem dinheiro. Então ele vai consorciar, nós vamos ter um aterro num lugar onde todos os municípios vão trazer para cá, nós vamos trabalhar a reciclagem, o governo federal vai aportar o dinheiro para startar e depois nós vamos terceirizar esse aterro. Então ele vai sair mais barato para os municípios, nós vamos acabar com 14 lixão, e vamos estar atendendo a lei de resíduo sólido, que sem ela os prefeitos não vão receber recurso o ano que vem. Com o aterro sanitário regional, Varjão de Minas, que já conta com um e com área de reciclagem, ganhará fôlego, pois por lá o espaço está ficando escasso. O nosso aterro está terminando, já não tem mais espaço para fazer as valas, porque já está limitado, o terreno era pequeno, só 3 hectares, então já está no fim. Então se fizer isso é um grande negócio para todos nós da região. Então conseguindo esse recurso, com certeza é maravilhoso. Um recurso desse vai nos atender não só Varjão, mas toda a nossa região. A prefeita de São Gotardo analisará a proposta. Lá nós temos o lixão, e uma das nossas preocupações é justamente a questão ambiental. Então, seja o que vier para contribuir no sentido de melhorar o cuidado e a preservação com o nosso patrimônio natural, com certeza nós iremos fazer uma análise e ver a viabilidade da participação de São Gotardo nessa iniciativa. A expectativa é de que juntos eles possam fortalecer cada município. Quanto mais fortalecido, mais força a gente tem para brigar por preço, para correr atrás, para ter uma representatividade perante o governo. Então, assim, a gente com uma cidade igual o João Pinheiro, que está vindo para a gente, é muito bom, é muito positivo, fortalece demais o nosso consórcio.
Mauri da JL conseguiu se consolidar na política e é um dos 4 vereadores que foram reeleitos esse ano em Patos de Minas. Em seu novo mandato, o parlamentar disse que pretende continuar trabalhando em prol do meio ambiente e dos produtores rurais da região. Mauri Sérgio Rodrigues, de 52 anos, solteiro, pai de uma menina de 14 anos e eleito em 2016 com 1.227 votos pelo MDB. Por ter uma empresa de transporte e uma construtora, Mauri foi batizado pelo povo como Mauri da JL. Em seu primeiro mandato como vereador, Mauri disse que defendeu projetos de proteção ambiental e deu atenção aos produtores rurais da região. Mauri da JL foi reeleito com 982 votos. Ele é um dos 4 vereadores que conseguiram renovar o pleito por mais 4 anos. Sou um vereador que atua assim em nome do povo, sempre minhas ações, vivo do meu trabalho aqui na Câmara, como sempre foi na minha vida profissional, como empresário, como produtor rural, tudo mais, sempre foi assim. Gostei sempre da minha vida, de respeitar as pessoas, fazer um trabalho social na medida do possível que eu posso, não à custa de terceiros. Trabalho sério, muito sério, respeitando a população e cobrando as questões que mais infligem nosso povo aí. Mauri da JL é natural de Patos de Minas e atualmente mora no distrito de Lanhosos, que fica a cerca de 10 quilômetros de Patos. Ele é a favor da preservação do Rio Paranaíba, já lutou em prol de projetos de combate à dengue e defende o produtor rural. Projetos foram os seguintes, se eu for falar, parece que eu até assim de cabeça nem me lembro. Inclusive eu queria fazer um jornalzinho da minha vida, história da Câmara, ele não comportava porque grande. Eu, de vereador do primeiro mandato, tenho assim a plena consciência que prestei um bom trabalho, atuante na Câmara, como fui. Projetos foram vários de muitas relevâncias de utilidades do nosso povo. Os que não melhoraram, está aí no caminho certo aí para a nova mudança da política aí, para que entre com força e sendo resguardados aí dos anseios da nossa população, porque tem projeto aí de grande importância que a nossa população já não resiste mais essa situação que o nosso município anda sofrendo aí com alguns descasos. Mauri afirma que neste mandato deve respeitar os limites da democracia e trabalhar de maneira unida com o restante dos vereadores eleitos. Eu sou uma pessoa assim que tem muita confiança, fé, a turma nova que está entrando aí, às vezes as novas ideias vão combinar mais com as minhas aqui. Então, estou aqui à disposição, como eu já sempre disse, fui um vereador bem rígido, vou continuar sendo, o que for por bem do nosso povo, estarei em cima cobrando e fiscalizando. Nós políticos temos que respeitar a nossa população, porque quem manda é o povo, está aí a prova de si, que não adianta enfeitar muito, grandes propostas, grandes promessas, né? Mas sim ações, é o que o nosso povo quer. Então acho que se o povo lutou com a renovação, é isso que nós devemos honrá-los aqui agora novamente. Os que passaram aí foram reeleitos, né? Então por si, são pessoas aí refinadas que por si prestaram um trabalho que a população optou por eles novamente. Mas o intuito da população é a mudança. E eu, não saindo fora como patense, quero o bem da nossa cidade, também concordo com a renovação. Bom, e a seguir, os ganhadores do Cidade da Sorte. E a academia organiza audição para oferecer bolsas para dançarinos. Hoje é dia de conhecermos os mais novos sortudos do programa Cidade da Sorte. Foram entregues 4 prêmios principais aos ganhadores. E nós já começamos essa semana de entrega de prêmios aqui do Cidade da Sorte com o primeiro prêmio do último domingo, uma TV 32 polegadas. O sortudo foi o Jucinei Alves Ferreira, do bairro Cidade Nova, que adquiriu o bilhete da sorte com o João Batista. Meu pai compra todo final de semana, ele compra e dessa vez deu certo.
E no segundo prêmio, um smartphone, o sortudo Marcos Vinícius Moreira, lá da Baixadinha, que ganhou porque comprou com a Roberta da Baixadinha. Muito bom, foi muito bom, muito gratificante estar ganhando Cidade da Sorte. Além de ganhar, é importante para você também ajudar a Casa da Acolhida? Ah, sim, é muito importante, né? A gente está ajudando a Casa da Acolhida, porque é uma instituição séria aqui de Patos, né? E o Cidade da Sorte vem desempenhando um papel muito bonito. É muito bom, né? Além da gente estar ajudando a Casa da Acolhida, né? Vendendo, a gente também, né? Ganha uma renda, né? Extra e ajuda as pessoas, né? E no terceiro prêmio, um fogão mais um exaustor. Olha só a sortuda, a dona Maria Aparecida Oliveira, do bairro Nova Floresta, que adquiriu o bilhete da sorte com o Vicente Graxate. Comprei e acreditei. Além de ganhar, também é importante ajudar a Casa da Acolhida? É importante ajudar a Casa da Acolhida. Vai continuar? Vou. Agora que eu vou continuar, a sorte tá abrindo do meu lado, né? E no quarto prêmio, uma moto Honda Pop, o sortudo, o Luiz Carlos da Silveira, do bairro São José Operário, que adquiriu o bilhete da sorte da Tuca. Esse prêmio vem numa boa hora pra você? Veio, pra me arrumar os dentes, sabe? Vai ajudar demais. Vai ajudar demais. Obrigado por ter adotado as criancinhas tão carentes da Casa da Acolhida. Que seja multiplicado o pão em vossas mesas, que nunca há de faltar. Que Jesus abençoe a cada lar. E ainda teve 10 giros da sorte. Olha só quem ganhou. A Lúcia Helena Godinho, do bairro Nossa Senhora de Fátima, que adquiriu no bar do Xenon. A Sebastiana Correia Rosa, do bairro Jardim Itamaraty, que adquiriu na Drogaria Avenida. O Éder Cristiano de Oliveira, do bairro Alto Colina, que comprou no bar do Expedito. O Hélio da Silva, lá do bairro Guanabara, que adquiriu o bilhete da sorte com a Tuca. O Raimundo Vieira de Souza, do bairro Coração Eucarístico, que adquiriu da Leodoneta. A Marli Maria Braga Silva, do bairro Planalto, que é de Lagoa Formosa, que comprou do Tonho Corredor. O Daniel Felipe Araújo, do bairro Lagoinha, em Patos de Minas, que adquiriu o bilhete da sorte no Supermercado Lima, da Avenida Brasil. O Alex Júnior Cornélio, do bairro Cidade Nova, que adquiriu com a Maria José. O Mauri da Costa Oliveira, lá do bairro Morada do Sol, que adquiriu no bar do Expedito. E o João Vander Gomes, do bairro Santa Terezinha, que adquiriu o bilhete da sorte com a Maria José. E no próximo domingo, no primeiro prêmio, você vai concorrer a uma bicicleta 32 marchas. No segundo prêmio, uma JBL Charge 4. No terceiro prêmio, um smartphone. E no quarto prêmio, um caminhão com vários prêmios que podem parar aí na sua casa. E claro, 10 giros da sorte, que aí serão 10 liquidificadores. O Cidade da Sorte vai ao ar todos os domingos, a partir das 11 horas da manhã, ao vivo pela nossa FM 105,9, pelo YouTube e pelo Facebook Cidade da Sorte. Nós esperamos por você. A dança ajuda na coordenação motora, é um estímulo para o cérebro, provoca bem-estar e uma série de outros benefícios. Uma academia de Patos de Minas quer dar a oportunidade para que mais pessoas usufruam dessas vantagens. Para isso, realiza uma audição para selecionar bolsistas. Os movimentos coordenados e cheios de graça são resultado de muito esforço. Jordana e Vitória já estão na dança há alguns anos e compartilham a paixão pelo balé. Ela é tudo na minha vida, eu acho que é a parte que me completa, assim, sem ela eu acho que eu não sou nada, eu não consigo demonstrar tudo com a minha voz, então eu uso o corpo e a dança para demonstrar tudo. A dança para mim é tudo, é onde eu me expresso, é onde eu me acalmo naqueles dias mais pesados, é uma forma de me expressar. Paixão também de Adriane, que fez da dança o seu trabalho. No mesmo ritmo, elas se encontram e encontram também saúde e qualidade de vida. Hoje em dia a gente já tem comprovações científicas sobre esses benefícios, né? A dança, ela auxilia em várias coisas. Ela melhora a saúde em todos os níveis, né? Nível cardíaco, nível de gordura corporal, ajuda a não estressar, ajuda na autoestima. Então, assim, são vários fatores que fazem com que as pessoas estejam se sentindo incentivadas sempre a vir nas aulas, a se dedicar ao máximo, principalmente as bailarinas que participam dos grupos de dança, né?
Os benefícios são muitos e as oportunidades também. Para a Jordana, uma delas foi ser selecionada como bolsista em uma das audições da Academia Adriane Gonçalves. Participei de um festival, uma mostra de dança em 2019. A gente foi para o Dançarachá também, eu ganhei 2º lugar lá. Para quem se interessou, também há oportunidades. A primeira delas acontece logo no sábado. Isso porque a Academia Adriane Gonçalves está com uma audição para novos alunos, com descontos de até 70%. Essa é uma oportunidade gigantesca, é uma coisa que eu sempre tive, na verdade é um sonho meu, de trazer pessoas que gostam de dançar, que sempre tiveram vontade, mas que ainda não tiveram a oportunidade por vários fatores. Às vezes por falta de tempo, por horário, por questão financeira, né? Então é um novo projeto que a academia está lançando para dar oportunidade para essas crianças, especialmente com essa audição de bolsas, com os descontos que a gente vai oferecer de acordo com a aula que será feita. Os descontos vão variar até 70%. Então, assim, já é um desconto muito bacana, né? E o objetivo é esse mesmo, é oferecer essa oportunidade para essas crianças e para esses pais, que às vezes a gente ouve muitos pais falando que queriam trazer as crianças, mas que às vezes não tem condição de pagar. A audição será para a formação das novas turmas de jazz e ginástica artística, que terão início em dezembro. A primeira sessão acontece às 8 horas e é destinada a crianças e adolescentes de 9 a 13 anos. A segunda acontece às 8h45 e vale para as crianças de 5 a 8 anos. Essa audição, ela acontece da seguinte maneira, a gente tem as duas turmas, né, porque a gente separou por idades, nós temos uma de 9 a 13 anos e outra de 5 a 8 anos. E aí serão aulas dedicadas e destinadas às pessoas com essa idade, né? E a gente vai avaliando, então é bem tranquilo, sabe? É como se eles estivessem fazendo uma aula mesmo. E aí eu vou fazendo a avaliação. Fique ligado que depois do intervalo tem muito mais informação no quadro Análise da Notícia. Estamos de volta com o NTV News e agora é a hora do quadro Análise da Notícia, em que a gente conversa, comenta as principais notícias de Patos de Minas e região. Hoje comigo o jornalista Odair Cardoso. Oi, Odair, boa noite, tudo bem? Oi, Jéssica, boa noite para você, boa noite pessoal de casa. Sexta-feira, estamos juntos, vamos lá então analisar aí esses principais fatos do dia. Odair, a gente coloca primeiro na tela os dados referentes ao enfrentamento, ao Covid-19 aqui em Patos de Minas e hoje a gente tem uma primeira observação que a gente sempre faz esse comparativo em relação às últimas 24 horas. Bom, hoje a gente traz os dados referentes ao dia 25 e hoje, 25, então, quarta-feira, né? Porque a Prefeitura não informou esses dados ontem, né? Nós temos aí então um espaço de tempo maior, né? Já que durante a semana, costumeiramente, são resultados dados diariamente. Sempre aos finais da tarde a gente tem aí esses números. Ontem, como a gente falou aqui no NTV News, a Prefeitura alegou que, devido à demora de repasse de informações aí por parte dos laboratórios, não foi possível compilar os dados e publicar o boletim. Mas hoje aí a gente tem essa publicação, Jéssica, que aí se você for pensar nos 2 dias, né, em 2 dias em um déficit de um dia aí para o outro, aí você tem 25, 26 não, 27 sim, você tem uma diferença aí de 14 casos novos, né, neste período. Alguém pode dizer assim, mas então teve menos casos? Possivelmente, já que na segunda-feira nós tivemos 30 e tantos, na terça 20 e tantos, e aí baixou para 8 na quarta-feira, na quinta não teve, hoje 14 então, portanto, casos. O problema não é exatamente se diminuiu, né? O que a gente quer é que diminua, evidentemente. Mas a questão toda aí é que a gente tem geralmente nos dias mais que se aproximam no fim de semana uma diminuição de número de casos. É algo curioso que a gente ainda não conseguiu explicar, né? Aliás, a gente não tem nem que explicar, a gente tem que apurar. Mas aí, assim, a gente ainda não conseguiu entender essa situação, o porquê que diminui. Fato é que a gente não teve ontem registro, mas hoje nós tivemos aí um acréscimo de 14 casos. É aquela questão, né? Não estamos tendo um platô, não estamos tendo uma estabilização, estamos tendo o número de casos que vão acontecendo.
Aí, se a gente for fazer esse comparativo, ele é meio desigual por causa desse ato aí, de ontem não ter tido números publicados. Mas vamos lá. Nós temos aí os que estão recuperando em casa de 141 para 116. Aí você tem que entender que há essa questão de casos confirmados, 310 para 324. Os 14 que a gente falou. O número de casos internados praticamente não modificou, né? Porque você tem 15 e 15 e de UTI 5 e 4. O que ocorreu nesse período aí? Foi mais um óbito. Nós tivemos um óbito confirmado, né? Confirmado, inclusive entrou nesse boletim. Fomos para 85, tínhamos 84. É aquela senhora de 92 anos que faleceu. E aí a gente tem que relembrar que infelizmente, né, a gente tem que dar essa informação de que a doença dizimou a família dessa senhora, né? Os 2 netos, que são profissionais de saúde, foram mortos pela Covid-19. Ela também faleceu pela Covid e tem um outro familiar que também está internado com Covid-19. É uma tristeza muito grande, muito profunda. Hoje, inclusive, Jéssica, tivemos a informação de mais um óbito em Patos de Minas que deve ser aí publicado nos próximos boletins. Patos de Minas não tem publicação no sábado e no domingo, mas tem aí na segunda-feira publicação. Possivelmente esse novo óbito, também uma mulher, deve estar aí publicado nos próximos dias, né, a partir de segunda-feira. Fato é que a gente tem aí mais um óbito, a gente precisa lembrar e relembrar. Isso tem sido falado constantemente, não só pela imprensa, mas também pelos profissionais de saúde, pelos órgãos municipais e também estaduais. Os cuidados, né? Nós temos que manter os cuidados porque ainda não temos imunização para a Covid-19. A taxa nós temos taxa, né? Nós temos aí o gráfico da taxa, Jéssica, para a gente falar justamente da ocupação hospitalar, que é aquela questão da estrutura que a gente falava. Aí, se você for olhar no gráfico vermelho, você vê que a ocupação total dá uma diferencial, né? Dá de 57,99% para 52,35%. Significa o quê? Houve uma queda, houve uma baixa aí, né, geral. Quando a gente fala de números totais, a gente está falando aí de pessoas de Patos de Minas e da região ocupando a rede hospitalar. Pessoas que contraíram a Covid-19, vieram para Patos, que é referência, e aí eles estão internados em hospitais públicos e privados. Lá em cima, nos quadros pretos lá, você tem aí esse comparativo de hoje com ontem, e aí a gente não teve um déficit de ontem, porque ontem foi publicado essa taxa de ocupação hospitalar, isso a Prefeitura publicou, e aí você tem os diferenciais, né? Os pacientes confirmados e suspeitos residentes em Patos de Minas, nesse primeiro quadro, você tem aí 20 internados contra 18, leitos clínicos 14 permanece, leitos de UTI 6 e 4. Aí você tem esse parâmetro que não dá grande diferença, mas que há uma diminuição aí entre ontem e hoje nessa taxa de ocupação hospitalar, portanto, aqui em Patos de Minas. Jéssica. Pois é, Aldair, esses dados são muito importantes, né? A partir deles que a gente consegue ter uma noção do cenário em que a cidade se encontra, os novos casos, o que tem sido feito, como que está a ocupação hospitalar, os hospitais estão cheios de pacientes ou não, né? Desses pacientes infectados pela Covid-19. A gente gira um pouquinho o assunto agora, mas ainda dentro desse contexto da pandemia. A Vigilância Epidemiológica de Patos de Minas afirmou na tarde desta sexta-feira que 2 pessoas podem ter se contaminado pela segunda vez pelo novo coronavírus. Essa possível reinfecção está sendo investigada. Pois é, esse assunto ainda é bastante discutido, a reinfecção pelo coronavírus que causa, então, a doença Covid-19. Em Patos de Minas, mais de 3.000 pessoas já foram infectadas pela doença, mais de 80 acabaram não resistindo aos efeitos da Covid e vieram a óbito. Só que esse assunto sobre reinfecção, nós temos informações, porque em Patos de Minas há 2 casos suspeitos ainda que estão sendo analisados. E eu vou conversar agora com a Elisaine Bicalho, ela é gerente de epidemiologia no município. E esses 2 casos são 2 casos isolados por enquanto e que não há comprovação ainda se é uma reinfecção ou não, mas é uma suspeita, né? Exatamente, né? Nós temos 2 casos, né? 2 profissionais de saúde que têm exames em diferentes épocas para a Covid. E que há, né, um estudo sendo avaliado, não é só no nosso município, né? A gente envia isso para a Secretaria de Estado e a Secretaria de Estado vai fazer a investigação, tá? Por quê? Porque a gente pode realmente ter reinfecção, né? Nós sabemos que há riscos, porque nós não sabemos o tempo de imunidade que cada pessoa, cada resposta tem.
Já tem estudos que mostram que até 6 meses essas pessoas conseguem manter uma imunidade, mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Então, para quem pegou no início da pandemia o coronavírus, deve ficar atento, então, porque se tiver os novos sintomas, mesmo sem a comprovação da infecção, ele deve procurar uma unidade de saúde? Sim, ele deve, se ele tiver sintomas, a orientação é buscar a unidade de saúde. E a gente sabe que os testes que foram feitos iniciais, os testes rápidos, né, que são aqueles testes que foram feitos com sangue, com a gotinha de sangue, né, que era feito e o resultado saía no mesmo momento, esses testes hoje já são até descartados a questão deles, da eficácia. Então a gente fala que essas pessoas que têm teste positivo neste teste, pode ser que agora ela apresente realmente sintomas e venha se contaminar. Nós temos como padrão ouro o PCR, né? Então esse exame do PCR, que é aquele do SWAB, que é coletado, ele consegue captar realmente o DNA do vírus, né, na cavidade nasal e ser avaliado e constar que realmente o paciente está contaminado. Agora, nós temos uma situação que é a não vacina ainda disponível pelo sistema de saúde no Brasil. Nós temos várias vacinas promissoras, já passaram em fases de testes, só que ainda não chegou na realidade de Patos. Mas vocês já estão se preparando? Como que está o plano de contingência dessa vacina? A gente obrigatoriamente o Estado, né, nos manda, né, ele já tem um plano de contingência do Estado e os municípios precisam criar um plano de contingência. Patos já tem o plano, tá? Inclusive parte desse plano já foi executado, né? Que é a aquisição de equipamentos, aquisição de recursos humanos, tá? E de condições, né? Para que essas vacinas possam ser distribuídas. Então, assim, a gente tem esse plano, nós temos expectativa de que no próximo ano, né? Bem no início do ano, que essas vacinas comecem a chegar no município e que a gente possa distribuí-las à população. Né? Nós estamos vivendo um momento, nesse momento agora, é um momento bastante preocupante, tá? Porque nós tivemos aí, entramos na onda verde, né? O nosso município, e aí acho que as pessoas acharam que a pandemia tinha acabado, né? E acontece que agora nós estamos num outro momento, veio a política, veio todo o trabalho, né? Corpo a corpo na rua, das pessoas não estarem usando máscara, estarem muito próximas, e nós estamos num momento onde nós estamos tendo muitos casos, tá? Então, nós estamos vendo que tem aumentado os casos, que as pessoas precisam manter, né, todos os protocolos, que é o uso da máscara, o distanciamento, apresentou sintomas gripais, procure a unidade de saúde e se cuide, gente, tá? A única maneira que nós temos de prevenir esse vírus é nos cuidando. Obrigado, Elisaine. As imagens são do Gustavo Brito, Rafael Ribeiro, direto para o jornalismo da NTV. Pois é, Odair, a Elisaine foi bem firme, né, no recado final aí na reportagem. E o início da pandemia trouxe muitos desafios e muitas incertezas que aos poucos foram muito bem estudados, né? Agora a gente esbarra nesse ponto que eu acho que é muito importante relacionado à reinfecção. E é muito importante que esses casos sejam estudados para que a gente entenda ainda mais essa doença. Há uma preocupação muito grande, Jéssica, justamente com aquilo que a gente temia lá no início da pandemia, que era que as pessoas mais jovens e saudáveis pudessem sair para trabalhar, para estudar ou fazer outras atividades, mas o risco de que elas voltassem para casa e levassem a doença. Daí a necessidade desse cuidado ser ainda maior, porque o que, por exemplo, a Prefeitura de Patos de Minas tem divulgado por meio de informações da Vigilância Epidemiológica, da Secretaria Municipal de Saúde, é que tem ocorrido muitas infecções no ambiente familiar. Né? Por quê? Porque, evidentemente, a pessoa foi para a rua por um motivo ou outro, por ser obrigada a ir para trabalhar ou para fazer alguma atividade, como eu disse, ou para ir para um evento, para uma festa, sei lá o quê, voltou, foi para casa, evidentemente, e não por maldade, não por querer, mas acabou infectando ali, todo mundo estava em sua casa. Esse tipo de infecção tem sido muito comum entre familiares, e aí vai depender da resistência de cada uma dessas pessoas. O que a Elisaine fala é muito válido, porque o que temos que ter? Responsabilidade. O que precisamos entender? A doença existe, ela está aí e a gente precisa aprender a conviver com ela, respeitando os limites dessa doença e não achando que eu não vou pegar. Eu não pego esse negócio, eu não vou pegar, isso aí não vai me afetar. Por quê? Porque você é especial? Porque pega todo mundo. Aí uns adoecem mais gravemente, outros nem sentem os sintomas, mas alguns morrem.
Aliás, muitos morrem, chegamos aí a mais de 80. Agora, com relação, Jéssica, a esses dois casos aí que ela citou no início, né, que é o foco da matéria, com relação a essas possíveis reinfecções, eu conversando com a Elisane Bicalho hoje ainda, e ela me falando que o primeiro caso, por exemplo, foi entre abril e julho. Você tem aí uma diferença de 3 meses. O outro também, 3 meses, foi entre maio e agosto. O que reforça, caso seja realmente comprovado esses casos de reinfecção, reforça aquela necessidade da gente se cuidar, mas se cuidar sempre. Tive a Covid, mas posso pegar novamente. Tenho que ter cuidado. Eu tive Covid, posso sair por aí sem máscara, fazendo o que eu quero? Não pode. Tá, são profissionais da saúde, estão lidando diretamente com a situação da Covid, mas as pessoas comuns também podem pegar, e aí o respeito e o cuidado tem que ser, porque nós temos pessoas em casa, nós temos amigos, nós temos que ter empatia com o outro, ainda que não seja nosso familiar, para não levarmos a doença até essa pessoa. E claro, né, a gente espera aí essa investigação do governo do estado, porque é assim desde o mês de setembro, quando surgiram os primeiros casos de reinfecções, de possíveis reinfecções. Isso é mandado para o governo do estado, é avaliado, é investigado, né, nos laboratórios próprios do estado, para poder ver se realmente houve ou não caso de reinfecção. E Patos de Minas tem 2 em investigação. A gente acompanha esses casos para entender o que é, né, que os órgãos de saúde vão entender sobre isso. Odair, muito obrigada pela participação no NTV News de hoje. Abraço para você, Jéssica, bom fim de semana. Continua aí com o NTV News e a gente volta segunda. Depois do intervalo, a gente volta com muito mais informação. A gente mostra como foi a sexta-feira da Black Friday aqui em Patos de Minas. Hoje foi dia de muito movimento no centro da cidade. Mesmo diante de uma pandemia, em alguns locais houve filas e muita aglomeração de pessoas. Todo esse movimento já traz boas expectativas aos comerciantes que sofreram com o comércio fechado durante uma parte da pandemia. Cartazes, balões e muitos descontos. A propaganda estava no sinal fechado, na distribuição de panfletos e na porta da farmácia, onde o locutor anunciava as ofertas. Tudo era estratégia para chamar a atenção de quem passava pela rua e estava atrás de ofertas. A Franciele começou as compras um dia antes da Black Friday e hoje ela aproveitou o dia de folga. Adivinha para quê? Para vir comprar agora. Ontem foi coisa para casa e hoje para mim. E dá para ter um desconto maior mesmo? Dá. Ajuda bastante. O que você está levando hoje, por exemplo? Hoje eu estou levando sandália, calçado. Para você? Para criança, para moça. O Alex vai casar no ano que vem. Ele já comprou a casa e esse ano a meta são os móveis. Esperar a Black Friday foi uma opção para economizar. Em questão de valores, né? Agora pode ser que seja menor, maior e avaliar sempre, né? Quando que eu vou comprar, tipo, no caso televisão, geladeira, forno, essas coisas, é alta e baixa sempre. Vai ser bom avaliar, né? Quando tá mais caro e mais baixo e ver entre os meios e comprar na hora melhor. Os produtos mais procurados durante a Black Friday são os eletroeletrônicos. A grande estimativa e a grande expectativa do cliente é telefone, né? Smartphone hoje é um produto que é mais procurado na Black Friday. Depois, seguido de telefone, nós temos televisores, as telas grandes, telas 4K, refrigeradores, que é um produto que sempre o cliente está em busca, refrigeradores, lavadoras. E do setor de utilidades domésticas, a gente fala, a Air Fry, ela é sem dúvida a sensação da categoria. O gerente de loja explica que o perfil do consumidor dessa época é sempre o mesmo. Pessoas que planejam a compra. A gente entende que esse momento é um momento meio que o cliente ele já se prepara para comprar na Black Friday. Então talvez aquele cliente que já tinha um sonho de comprar um celular novo, uma Smart TV, um refrigerador, até mesmo Air Fry, ele já segurou um pouquinho antes agora, nos últimos meses, se preparando para esse momento agora de final de ano, Black Friday e já o Natal. Só em 2019, a data mais aguardada do ano, que é a Sexta-feira Negra, movimentou 6 bilhões de reais na economia. Um aumento de 36% se comparado ao ano de 2018. Este ano, a expectativa do comércio é muito boa, inclusive para cobrir todo aquele prejuízo que os comerciantes tiveram durante a pandemia. O Jorge, que é proprietário de uma loja de calçados, está otimista e prevê uma pequena recuperação de vendas no fim deste ano. A gente está bem satisfeito com o movimento, realmente o cliente, o consumidor estava sentindo falta, né? Logicamente que a gente não pode esquecer que a gente está em momento de pandemia e tomando todos os cuidados,
mas mesmo sendo bom, né, o movimento está bom, porém a perca que a gente teve durante esse período de pandemia ainda está um pouco longe ainda de recuperar, mas a gente tem, né, expectativa que o dezembro com certeza vai ser um dezembro muito bom para todo o comércio. Uma recuperação lenta, mas que deve refletir, pelo menos no bolso da vendedora Eliane este ano. A gente ganha comissão, né? Então o que a gente vender, quanto mais a gente vender, mais a gente fatura, né? Uma pessoa foi conduzida para a delegacia nesta sexta-feira durante a operação do PROCON em mais de 200 estabelecimentos da cidade em razão da Black Friday. O PROCON de Patos de Minas fiscalizou nesta quinta e sexta-feira mais de 200 estabelecimentos na cidade em razão da Black Friday. Durante a ação, um gerente de hipermercado foi conduzido para a delegacia por uma possível alteração na data de vencimento de um de seus produtos. Além disso, foram apurados tanto descumprimentos do Código de Defesa dos Consumidores quanto dos decretos municipais de prevenção e combate à propagação do novo coronavírus. Em alguns estabelecimentos, as promoções ainda continuam, então é importante que o consumidor olhe bem antes de comprar. Assim a gente encerra o NTV News de hoje. Muito obrigada a você de casa pela companhia. Boa noite.